Ei, tem chá? Chá de beber ou chá de fumar? Vamos lá. Eu uno minha mão à sua. Eu uno minha mão à sua. Eu uno meu coração ao seu. Eu uno meu coração ao seu. Para que juntas. Possamos fazer aquilo que eu não quero. aquilo que eu não quero. Aquilo que eu não posso. Aquilo que eu não posso. E aquilo que eu não vou. E aquilo que eu não vou. Fazer sozinha. Fazer sozinha. Teatro. Teatro. Merda! Ai, olá pessoas plurais, sejam todas bem-vindas ao canal Merda, tô fazendo arte. Eu já começo esse vídeo agradecendo de coração a todas as pessoas que já se inscreveram no canal. Tô muito feliz, muito realizada com essa conquista, com esse alcance que a gente já teve logo nos primeiros dias aí do canal. Então, muito obrigada, tá? Se você ainda não se inscreveu, não comentou, não curtiu o canal, os vídeos, enfim, aproveita esse tempinho para se inscrever, curtir e compartilhar, certo? Mas no teu tempo também. Gente, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um livro. Mas antes de falar sobre esse livro, eu pergunto, quem aí quer um chazinho, hein? Bom, o livro que eu vou falar com vocês hoje se chama Os Supridores, do José Faleiro. E esse livro, a ideia desse vídeo é que eu converse um pouquinho com vocês, partilhando 3 olhares que eu tive sobre esse livro. Olha só, o primeiro olhar vai ser sobre eu enquanto leitora, né? Então, o que eu gostei, assim, enquanto uma pessoa que leu um livro de boinha, e aí eu quero compartilhar com vocês. A segunda impressão vai ser sobre eu, Railine, professora, lendo esse livro, ou seja, eu vou dar algumas dicas, algumas sugestões de o que a gente pode fazer em sala de aula a partir desse livro. Ah, quem é do teatro já gostou, né, que eu sei. E o terceiro olhar vai ser sobre eu, atriz, lendo esse livro e pensando também como que eu poderia criar personagem, construir, me aventurar nesse universo que o autor José Faleiro propõe e propõe muito bem. Gente, se você ainda não conhece esse livro então, eu recomendo muito ele pra vocês, porque ele é um livro muito bom. E quando eu digo que ele é muito bom, não é só a facilidade que ele tem, tanto na diagramação, tudo, mas também a qualidade. Ele é um livro muito necessário da gente ler, assim. Então, eu vou contar pra vocês um pouquinho do que o autor apresenta aqui atrás sobre essa narrativa, tá? Pedro e Marques trabalham em um supermercado. Cansados de ganhar uma merreca, armam um plano infalível: vender maconha de qualidade. O plano dá certo, mas serão capazes de vender um bocado de droga e ainda assim saírem ilesos? Narrado como um segura, Os Supridores é um romance sobre a busca por melhores condições de vida. Também é uma sátira social, além de um retrato cativante de personagens sobre os quais prestamos pouca atenção em nossas cidades. Um triunfo da novíssima literatura brasileira. Quando eu peguei o livro, né, eu ganhei esse livro de um amigo meu, e meu amigo disse assim: Railine, tu vai amar. Tu vai amar esse livro, tu vai devorar esse livro. E eu realmente amei esse livro. E eu realmente devorei esse livro. Mas eu tive que devorar com calma para não me engasgar. Por quê? Porque ele não é um livro fácil de seguir. Ele é um livro com uma literatura, assim, que eu senti bastante precisa, cortante, que vai direto no ponto que a gente precisa e tem o desejo de ouvir. Então tá. Aí eu ganhei esse livro do meu amigo, comecei a ler, bem tranquila, e fui pensando assim, tá, os supridores, né? Eu já tinha ouvido essa expressão. Eu não sei se você aí sabe o que é supridor. E ao ler o livro, eu compreendi que supridores eram as pessoas que faziam a reposição dos materiais nas estantes, nas prateleiras dos supermercados. E eu fiquei já pensando assim, cara, que louco isso. Por quê? Porque a gente vai ao supermercado
e já olha aquelas prateleiras, e as prateleiras estão sempre cheias, como se fosse mágica. Mas não, tem uma galera trabalhando, e uma salva de palmas pra essa galera. Essa galera que tá trabalhando, essa galera que tá trampando, que tá ali se colocando todo dia, é a função, né, a profissão dos nossos personagens. O Pedro e o Marques, então, eles começam a trabalhar no supermercado em Porto Alegre. E é muito legal também porque a história se passa na nossa cidade, em Porto Alegre, então a gente já tem uma afinidade, né, pra quem é daqui de Porto Alegre. Quem não é de Porto Alegre já consegue também ter uma noção maior da capital. E aí se passa nessa cidade. E nisso, o Pedro, ele tem uma visão muito incrível sobre as injustiças sociais. A verdade é que o Pedro é um cara inteligente, pobre, que não teve oportunidades e que essa falta de oportunidades para ele crescer socialmente, intelectualmente, muitas vezes, fez com que ele tivesse de ter outras escolhas. E o Pedro, ele é muito, muito, muito inteligente e perspicaz, porque nos tempos livres dele, ele lê, ele estuda, ele se delicia com muitas e muitas literaturas. E aí o autor já vem com um grande ganho, que é mostrar o quanto o livro ele é emancipatório, o quanto o livro faz tu expandir os teus horizontes, abrir tua mente e pensar em novas possibilidades de universo. E faz te colocar também em outro contexto. Porque é isso, a gente tem a possibilidade de estar onde a gente quiser, mas nem sempre a gente sabe disso. Então eu já digo pra você, a gente tem a possibilidade de estar onde a gente quiser. Ou sabe uma coisa que eu acabei de fazer? Eu curti esse vídeo porque ele tá muito bom. E eu também comentei. Faço o mesmo. E aí, o Pedro, então, ele tem toda essa noção muito grande e consciência mesmo de classe, consciência social. E ele até brinca com os amigos dele, assim, né, no supermercado. Bah, alguém quer ouvir aí as minhas reflexões. E tipo, tá todo mundo cansado de ouvir as reflexões do Pedro, sabe? Porque na real a maioria da galera não tá a fim de pensar, criticar sobre a sua inserção no mundo, sobre aquele lugar que eles estão vivendo. E aí chega o Marques. Mas o Marques, ele cai assim de um paraquedas naquele supermercado pela necessidade que ele tem agora de trabalhar. Porque ele já é pai de um menino. Mas ele descobre que a sua esposa, spoiler, tá grávida. E ao ver que agora ele tem 2 crianças para sustentar, ele precisa trampar muito e muito rápido. Mas, infelizmente, a gente sabe também que o trabalho é muito e o money é pouco, né? Isso se repete em várias profissões, infelizmente. E aí, o Marques, então, começa a trampar e ele chega lá para fazer amizade e o Pedro já olha para ele e diz: "Ô, cara, tu quer ouvir minhas reflexões?" E aí ele começa a contar as suas reflexões pro Marques. E o Marques começa a curtir e começa assim: "Bah, meu, esse cara é inteligente, sabe? Mas esse cara saca um monte de coisa, eu nunca pensei por esse lado." E aí eles vão trocando ideia e é muito legal, é muito divertido. E aí é muito legal também porque o Pedro, bah, já começa a se inflar assim de felicidade. Porque ele percebe que ele tem alguém ali pra ouvir ele, sabe? E o Marques percebe também que tem alguém ali numa realidade parecida com a dele, porque o Pedro não é pai, mas uma realidade parecida com a dele, que reflete sobre o seu cotidiano. E aí o Pedro taca uma assim pro Marques: "Bah, meu, eu sou um mestre, tu é meu discípulo." Só que o Marques não curte muito essa ideia de ser discípulo. Ele: "Ô, meu, qual é que deu, cara? Sai. Eu não sou teu discípulo nada, tipo assim, eu não quero seguir ninguém." E daí o Pedro me assim: "Calma, cara, não tem nada de errado de ser discípulo de alguém. E tu, Marques, tu pode ser o meu mestre." Ele: "Como assim?" "O que faz uma pessoa virar mestre da outra é quando, de algum jeito, o que uma pessoa tem pra ensinar é importante pra outra aprender." E olha, sabe, muito sabe. Eu sublinhei, fiz aqui chaves, até dobrei a página, que essa frase me marcou. Então isso daí o Marcos ficou bom. E é muito legal porque eu já pensei muito sobre Paulo Freire nessa leitura, porque todo mundo tem saberes, todo mundo tem conhecimentos para partilhar, né? A gente precisa estar atento para escutar o outro e entender que a gente pode aprender com o outro. Enfim, tá? Continuando um pouco da história aqui.
Eles então começam a dialogar e aprendem muito sobre as suas realidades, né, um do outro, assim. Só que daí o Pedro, ele diz assim, cara, não sei tu, mas eu não tô feliz com isso daqui não. Eu acho que esse papo de meritocracia aí não existe, é uma balela. Porque, tipo assim, a minha bisavó foi pobre e trabalhadora. A minha avó foi pobre e trabalhadora. A minha mãe foi pobre e trabalhadora. Tá, agora não era a minha vez de ser o rico do rolê? E não, a realidade dele é que ele era um pobre e trabalhador. E aí ele começa também, a gente começa a entender que o quanto falar sobre meritocracia é bastante delicado, equivocado também, porque a gente não parte de mesmos lugares em diferentes circunstâncias da nossa sociedade. E aí, eles têm a ideia, tá? A ideia de traficar, de vender maconha. E quando eles têm essa ideia, só vou dar mais um adendo de como que surge essa ideia, porque o Pedro tá lá na sua quebrada, andando, vai sondando, vai vendo uns gurizinhos parados assim, e ele diz, mas meu, o que vocês estão fazendo? Ah, a gente tá esperando aqui porque tem vendedor disso, vendedor daquilo. Aí o Pedro fala, ah, não tem vendedor de maconha? Ele, não, meu, não tem, mas tem um monte de usuário, mas não tem vendedor. E o Pedro, não tinha, ele pensando com ele. E aí ele apresenta a ideia pro Marques. E o Marques, já naquele contexto de precisando de grana, morando num barraco que já tá todo quebrado, com a sua esposa ali grávida, né, duas crianças pra se colocar no mundo. E tinha um detalhe, o Marques amava crianças, amava. Mas ele precisava reagir diante daquilo. Eles decidem virar, então, vendedores de maconha. E eu vou até aí porque depois é muito spoiler em cima de spoiler. E a única coisa que eu digo assim pra quem não leu esse livro é leia. Leia porque tu vai ter uma experiência muito boa, muito marcante de literatura mesmo, e tu vai te divertir. Vai chorar, vai rir, vai ter raiva, vai passar raiva, mas vai ser muito legal. Então a minha visão enquanto leitora foi que esse é um livro super recomendado, é um livro maravilhoso, até porque é um livro que foi vencedor dos prêmios AGES 2021 e da Academia Rio Grandense de Letras 2021. Então assim, leiam porque faz a gente abrir a mente. Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês, enquanto professora de teatro, como que a gente pode trabalhar esse livro em sala de aula. A gente pode trabalhar livros na sala de aula, tá? Pode sim. Por exemplo, tá? Essa vai para os meus amigos, amigas, profs de teatro, para aquelas pessoas que eu ainda não conheço, mas que também são professores e professoras e que querem algumas ideias. Eu fiquei pensando que com esse livro a gente pode fazer alguns exercícios como: primeiro, pegar alguns diálogos que os personagens têm e levar para a sala, assim, né, imprimir, enfim, dar para os alunos e propor que eles façam uma leitura dramática desses fragmentos de diálogos. E aí, a partir daquilo, a gente já consegue ver como é que é a interpretação de cada um, trabalhando entonações de voz, características vocais, né, trabalhando diferentes emoções, ritmos na fala, para que você possa, então, trabalhar com eles o como que a gente pode dar um texto. Além disso, também pode ser muito legal trabalhar a memorização textual, né? Porque a gente sabe que no teatro a gente precisa memorizar, precisa decorar, aprender a fala e dizer ela. Então, esses exercícios podem ser bem legais. Além disso, tem um exercício que eu gosto muito de fazer, que é quando a gente pega um fragmento aleatório, mas com bastante características, assim, do livro, pode ser de qualquer página, e aí tu lê esse fragmento para os teus alunos, pode organizar eles em 4, 5 grupos, dependendo da quantidade de alunos que tiver na turma, e aí, a partir desse fragmento, eles precisam criar uma cena. E aí essa cena tem que conter a atmosfera, o cenário que aquele fragmento tem. Então eles vão criar a partir de um único fragmento de texto. Vai ser bem legal. Outra sugestão que eu dou também, para finalizar sugestões de dicas de professora, é pegar a sinopse do texto, do livro, levar para os alunos somente a sinopse e pedir para que cada um
crie uma cena, escreva uma cena a partir da sinopse. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, porque vai sair coisas diferentes da sala de aula, vai sair assim visões, histórias diversas, porque isso tudo, né, varia conforme as vivências, as referências dos nossos alunos. Então, enquanto professora, esse livro já me ajuda a pensar em vários exercícios teatrais. Enquanto atriz, esse livro me faz perceber que ele é um livro que é muito cinematográfico. Eu lia ele e parecia que eu estava vendo um filme. Um filmaço muito bom. E aí, esse filmaço muito bom, ele me deixou muito eletrizada, muito frenética também, muito tocada. E eu percebi que esses personagens do autor, eles são muito complexos. E para nós, atrizes e atores, é muito importante quando os personagens eles têm muitas camadas, porque assim a gente pode mergulhar com mais intensidade neles e não encontra uma resposta exata, algo imediato. A gente tá sempre buscando, sempre cavando. Porque eu acho que é muito isso que é o ser humano, assim. A gente não é só uma camada. Eu não sou só professora, eu sou prof, sou atriz, sou produtora, agora eu tô sendo youtuber. Então, é muitas coisas que a gente é e que a gente pode vir a ser, né? Daí a gente tem a possibilidade de ser também. E aí, esses personagens, eles são muito complexos, então eu acho que seria muito legal poder interpretar eles. Eu fiquei pensando muito, cara, como seria uma peça de teatro desse livro, sabe? E coisas que veio na minha mente, assim, é que me remeteu muito à dramaturgia, que é o texto escrito do autor Plínio Marcos, que é um autor que eu gosto bastante, que é uma dramaturgia cortante, é uma dramaturgia que vai direto, assim, no objetivo, no conflito, né, nas tensões ali dos personagens. Então acho que o José Faleiro também consegue ir direto ao assunto, mas nos dá vários contextos, nos faz mergulhar nesse universo. E é muito, muito, muito saboroso, é muito legal. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ele ficou um pouquinho extenso, mas eu fiz com muito carinho, muita qualidade pra vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte esse vídeo, deixe seu comentário aí se já leu o livro, se vai ler, tá? É isso por hoje, muito obrigada, um beijo grande, até semana que vem. Ufa!